Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval do ano 2000. Dados os casos clássicos de congruência de triângulos LAL, LLL, LAAO, em que L é o lado, A é ângulo e AO é ângulo oposto ao lado dado, complete corretamente as lacunas das sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. O que diz o item 1? Para se mostrar que a mediatriz de um segmento AB é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos A e B, usa-se qual caso de congruência? Para se mostrar que a bissetriz de um ângulo ABC tem seus pontos equidistantes dos lados BA e BC deste ângulo, sem usar o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, usa-se qual caso de congruência? Então eu vou colocar aqui no quadro um segmento AB, aqui do lado esquerdo, né, junto já com a sua mediatriz, e aqui do lado direito um ângulo com a sua bissetriz, né? Este ângulo aqui é igual a este ângulo. Então, qual que é a definição de mediatriz, né? Vamos começar analisando o item 1 ali. Dado um segmento qualquer AB, a mediatriz é o quê? Ela é uma reta, né, que vai passar perpendicularmente no segmento AB, só que ela vai passar no ponto médio do segmento AB. Esse ponto aqui, ó, é o ponto médio desse segmento. Esse segmento aqui do lado esquerdo tem a mesma medida desse segmento do lado direito. O que a gente precisa provar, né? A gente precisa provar que, dado qualquer ponto P, né, se eu pegar qualquer ponto P sobre a mediatriz, então vamos pegar um ponto qualquer aqui assim, ó. Então, se a gente ligar esse ponto P até os extremos do segmento AB, então, esses dois segmentos que eu acabei de fazer, eles têm a mesma medida. Esse segmento aqui vai ter que ter a mesma medida desse. E o que a gente precisa fazer é, qual que é o caso de congruência de triângulos que mostra que, de fato, esse segmento aqui tem a mesma medida desse? Qual que é o caso de congruência? Bom, perceba que esses dois triângulos aqui eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ó. Lado, ângulo, lado. Porque, olha só, eles compartilham deste ângulo aqui de 90 graus, né? Que isso aqui é uma reta perpendicular ao segmento AB. E eles compartilham desse segmento aqui, ó, e desse segmento aqui, ó, do meio, que é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso, ó, lado, ângulo, e esse lado aqui, que é comum aos dois triângulos, caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos eles são congruentes. E, portanto, segmentos que se opõem a ângulos iguais são iguais. Esse segmento aqui, ó, ele se opõe ao ângulo de 90 graus. Esse segmento se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, como os dois triângulos são congruentes, esse segmento tem que ser igual a esse. Isso pelo caso lado, ângulo, lado. Então, vamos colocar aqui, ó, lado, ângulo, lado. Agora o item 2 diz o seguinte, ó, para se mostrar que a bissetriz de um ângulo ABC tem seus pontos equidistantes dos lados BA e BC deste ângulo, sem usar o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, usa-se qual caso de congruência? Então a gente não pode usar o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. O que eu vou pegar? Eu vou pegar um ponto qualquer, um ponto P qualquer sobre a bissetriz, e vou pegar segmentos aqui de reta, né? Um segmento que é perpendicular a um lado do ângulo, e pegar um outro segmento aqui, ó, que é perpendicular ao outro lado do ângulo. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Ó. O ponto P, a gente quer mostrar que ele é equidistante dos lados deste ângulo, ou seja, a gente tem que mostrar que esse segmento aqui tem a mesma medida desse segmento. E qual que é o caso de congruência que nós vamos usar para provar que esse segmento tem a mesma medida desse? Bom, a gente vai usar este caso aqui de congruência, ó. O caso LAAO, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Ó. Por que esse triângulo aqui ele é congruente a esse? Justamente pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Porque o lado dado a gente pode pensar que é esse segmento aqui, ó, que é comum aos dois triângulos. Esse segmento aqui do meio, ó, ele é comum aos dois triângulos. Ó. Então, lado, ângulo e ângulo que é oposto ao lado dado, que é esse ângulo de 90 graus. Ó.
Então, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo de baixo. E como esse segmento ele olha para este ângulo, e como esse segmento ele olha para o mesmo ângulo, significa que esses dois segmentos têm a mesma medida. Esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida desse segmento, e portanto o ponto P, ele é equidistante dos lados desse ângulo aqui. Esse caso lado, ângulo, AO, na verdade é este caso aqui também, né? Se você tem um triângulo, né? É o mesmo caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Só que para a gente usar o caso ângulo, lado, ângulo, a partir desse dado aqui, a gente precisa usar o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Porque se dois triângulos eles compartilham, né? Ó, de um ângulo, né? Vamos pensar aqui, ó, em dois triângulos que eles têm a mesma característica que está apresentada aqui. Eles têm um lado, um ângulo e um ângulo oposto igual ao lado dado, que é este ângulo aqui, ó. Então, esse caso de congruência também poderíamos pensar que é o caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Porque, como os dois triângulos eles compartilham do mesmo ângulo, de dois ângulos dados, né? Então, o terceiro ângulo também tem que ser igual, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Mas a gente também pode usar, né? Essa nomenclatura aqui, né? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado, que foi o que nós usamos para resolver este exercício aqui, né? Sem usar a soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. Então, qual que vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser a letra B, ó. O item 1 é o caso lado, ângulo, lado. E o item 2 é o caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.